Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos. Agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível, estes minutos que nos foram concedidos no relógio do tempo para o nosso aprendizado. Então, hoje, neste momento aqui, estamos chegando para estudarmos mais uma vez preces que nós encontramos na obra de André Luiz, naquela coletânea de livros de André Luiz, que a coletânea básica é composta por 13 livros principais, onde nós encontramos, via de regra, nestes livros, belíssimas preces. São belíssimas preces que André Luiz registrou para nós e hoje refletiremos com base na segunda prece do Espírito Gúbio, que foi o orientador, o instrutor, aquele que acompanhou André Luiz no mundo espiritual, enquanto André Luiz estava fazendo a narrativa deste livro, ou seja, colhendo anotações para este livro Libertação. Então, as nossas reflexões, exatamente com base nesta prece que encontramos no capítulo 18. E o capítulo 18, ele tem como título Palavras de Benfeitora. E só para nos situarmos em relação a esta prece, o Espírito Gúbio, ele fez esta prece a Jesus em um determinado momento, em um determinado ambiente no mundo espiritual, onde eles se reuniram para aguardar a materialização. Sim, a materialização, porque no mundo espiritual também ocorrem materializações, em especial nestes ambientes do mundo espiritual mais próximos da Terra. Então, para espíritos de hierarquia mais elevada, que vêm de mundos superiores, via de regra eles se materializam naquele ambiente para deixar orientações. E neste momento aqui, no livro Libertação, onde André Luiz fez estas anotações da prece de Gúbio, foi exatamente para preparar o ambiente para a materialização do espírito Matilde. E que neste ambiente, quando este espírito materializa, ela deixa para nós, conforme André Luiz anotou, belíssimas e profundas reflexões acerca da vida aqui no plano físico, acerca da reencarnação. E numa próxima oportunidade, faremos reflexões com base nestas palavras do Espírito Matilde sobre a reencarnação. Mas antes de chegarmos aqui na prece, a segunda prece do Espírito Gúbio, no livro Libertação, faremos a leitura de uma mensagem que está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a de número 115. E esta mensagem de número 115, nesta mensagem, Carlos Torres Pastorino
registrou da seguinte maneira: plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Então aqui Pastorino nos chama atenção, nos chama a reflexão para aquela necessidade constante de semearmos, por onde passarmos, sementes de bondade e de amor, não se preocupando, não nos preocupando em relação à colheita, não nos preocupando em relação aos resultados do futuro, porque sem sombra de dúvida que quem semeia bondade e amor, quem semeia sementes de bondade e de amor, sem sombra de dúvida que em um momento próximo ou distante, no futuro, sem sombra de dúvida, que colheremos os frutos doces resultantes desta semeadura. Da mesma forma que quando semeamos sementes de péssimas qualidades, quando semeamos sementes de espinhos, por exemplo, nesta simbologia, sem sombra de dúvida que lá na frente, no futuro, de acordo com a lei de causa e efeito, nós colheremos espinhos também. E aí ele diz na sequência ainda: se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça, ajude e passe adiante. Então, se nós plantarmos sementes, se semearmos sementes de bondade, de amor, e se não colhermos lá na frente aquele resultado que esperávamos ou que imaginávamos ter direito de colhermos, ele nos diz aqui que não nos preocupemos, não entremos em desespero, mas sigamos adiante, ajudando sempre. E aí ele diz ainda: lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Porque em muitas situações, em muitos momentos, nós poderemos estarmos ali semeando sementes de bondade e de amor em terrenos que ainda não estão preparados. Nós podemos estar fazendo, e nós precisamos praticar isto, praticarmos a bondade para com pessoas que ainda não estão preparadas. Aqueles terrenos que Jesus nos fala, que Jesus colocou lá naquela narrativa da parábola do semeador, aquele terreno cheio de espinho, aquele terreno cheio de pedregulhos, aquele terreno, aquela terra batida da beira do caminho, ou seja, quase que igual um asfalto. E também Jesus nos fala sobre aquele terreno cheio de ervas daninhas. E também Jesus nos fala de um terreno fértil, um terreno que já estava preparado para receber a semente. Então, se nós semearmos neste terreno já preparado para receber a semente, sem sombra de dúvida que colheremos de acordo com aquilo que estávamos esperando. Mas se semearmos em um terreno ainda cheio de pedra, cheio de espinhos, cheio de, digamos assim, de ervas daninhas, ou aquela terra ainda bastante dura, aquele coração endurecido, sem sombra de dúvida que não colheremos de acordo com o que estávamos esperando. E aí ele encerra dizendo: aguarde o tempo, mas por enquanto plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Então aqui ele nos chama a atenção que independentemente do terreno, independentemente por onde estivermos caminhando, independentemente das situações, dos momentos, das circunstâncias, que possamos semear constantemente as sementes da bondade e do amor por onde estivermos transitando, que sem sombra de dúvida que esta semeadura é resultado certo em um futuro distante ou em um futuro próximo, sem sombra de dúvida que colheremos os resultados deste plantio. Como ele disse, às vezes não iremos colher de acordo com aquilo que esperávamos, porque o terreno ainda não estava preparado, mas fizemos a nossa parte. E como estamos falando aqui acerca de prece, e iremos falar, refletir com base numa prece do Espírito Gúbio,
que está no livro Libertação, no capítulo 18, vejamos o que Jesus nos falou sobre a qualidade da prece, conforme a anotação de Mateus, lá no capítulo 11, começando pelo versículo 25, Jesus nos disse o seguinte: e quando estiverdes orando, perdoai. Então aqui Jesus nos chamou a atenção, assim como nós encontramos lá no Pai Nosso, quando nós estamos orando o Pai Nosso, assumindo aquele compromisso para com Deus, junto a Deus: Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo também os pecados, os erros dos meus companheiros de jornada. Então, assim, Jesus nos fala que quando estivermos orando, que precisamos sim perdoar. E aí ele diz na sequência: se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. E ainda Jesus, na sequência, ele nos diz o seguinte sobre a qualidade da prece: mas se perdoardes também o vosso Pai celestial vos perdoará as vossas transgressões. Aqui Jesus fala sobre Deus nos perdoar no sentido simbólico, porque Deus não precisa nos perdoar, porque quem precisa perdoar é aquele que se magoa. Mas aqui Jesus nos chama a atenção para a necessidade de o nosso pedido de perdão, que também Deus não espera este pedido de perdão, e Deus também não precisa deste pedido de perdão, mas o pedido de perdão para com Deus que nós fazemos e precisamos fazer é aquele reconhecimento das nossas falhas, das nossas mazelas ou dos equívocos que tenhamos cometido e que cometemos constantemente ao longo da nossa trajetória, e também aquela demonstração de humildade que nós precisamos constantemente demonstrar. E aí Emmanuel, comentando estas palavras de Jesus sobre a qualidade da prece, Emmanuel, lá no capítulo 45 do livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz o seguinte: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos e vulgares. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que a alma sincera, aquela alma de atitude sincera ou que adota uma atitude sincera, quando está orando ou quando ora e ora constantemente, ela não obedece aos movimentos mecânicos do corpo. Não é pelo fato de ela estar verbalizando que ela será ouvida. Não, de forma alguma. Porque orar verdadeiramente não é uma postura de corpo. Não precisamos nos preocupar. Será que Deus vai ouvir a minha prece se eu fazer a minha prece de joelhos, de preferência sobre o milho ou sobre a brita zero? Não, de forma alguma. André Luiz e os demais espíritos amigos que sabiamente já sabem como funciona a prece ou funcionam as preces, eles nos dizem que não é postura de corpo, mas sim postura de alma, postura de espírito, postura de mente, postura de consciência, independentemente da postura do corpo. Se você está ajoelhado, se você está deitado, se você está de uma forma tal ou de outra forma tal, independentemente da postura do corpo. O que precisa, sem sombra de dúvida, é uma postura, uma atitude verdadeiramente séria, porque conforme nos dizem os espíritos amigos, nas questões 658, 659 e seguintes, lá do Livro dos Espíritos, que o que vale verdadeiramente, o que leva em consideração esta energia cósmica que nós conhecemos com o nome de Deus, é o que parte do nosso coração, não é o que nós falamos. Não é pelo fato de orarmos usando um palavreado bonito, frases todas rebuscadas, com aquela perfeição no uso da nossa língua, no caso nosso, a língua portuguesa, não é por isto que Deus irá nos ouvir. Porque em muitas situações, aquele matuto, que às vezes é analfabeto, ele faz uma prece muito mais sincera do que nós e fala tudo errado. E a prece dele é sincera. E aí Emmanuel ainda nos diz o seguinte:
examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então aqui ele nos fala, Emmanuel, assim como Jesus nos fala sobre a necessidade de perdoarmos, aí Emmanuel nos lembra que o que faz verdadeiramente indispensável para todos nós é a manutenção da paz interna perante as criaturas, ou seja, eu estou em paz com a minha consciência em relação aos demais companheiros de jornada? E ainda Emmanuel acrescenta, a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, como nós sabemos que o que nós pensamos é energia e energia é matéria, tudo o que nós pensamos está sendo materializado em regiões no mundo espiritual, à nossa volta também. Então é por isso que Emmanuel nos fala que a mente que ora, ela continua, permanece constantemente em movimento na esfera invisível. Então, se estamos aqui no corpo físico, estamos orando sinceramente e constantemente, a nossa mente está em movimento no plano espiritual também constantemente. E aí ele nos diz ainda que as inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios de desejo manifesto na oração. Então aqui Emmanuel nos fala e nos chama a atenção que quando nós oramos por um encarnado, por exemplo, aquelas orações intercessórias, além de recebermos o auxílio, o amparo, a assistência do mundo espiritual, se realmente tivermos méritos e aquele também que está necessitando realmente estiver precisando do auxílio naquele momento, conforme estamos pedindo, aqui ele nos fala que há uma ligação através dessas energias, essa movimentação dessas energias por fios que nós desconhecemos. Aqui ele fala que nós desconhecemos esta movimentação de energias que se comunicam por tênues fios de desejo. Então precisamos sim manter constantemente o equilíbrio, assim como as energias desequilibradas e desequilibrantes também se movimentam e nos atingem, nos alcançam. Então André Luiz nos chama a atenção que as rogativas, que via de regra nós imaginamos quando falamos em prece, que todas as preces são benéficas. Mas não, André Luiz nos chama a atenção que é preciso ter muito cuidado com o que estamos pedindo e de que forma nós estamos orando, porque quando nós mantemos ou se mantivermos aquela ideia equivocada de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, às vezes ficarmos refletindo ou imaginando alguma coisa negativa, ruim contra uma outra pessoa, um companheiro de jornada, nós estamos em prece, vibrando negativamente. Aí ele fala que as rogativas maléficas também contam com seres do mundo espiritual, ou seja, espíritos desencarnados que estão na mesma faixa vibratória que nós, que farão todo o esforço para atender às nossas rogativas. Então é preciso que nós nos mantenhamos naquelas faixas vibratórias do equilíbrio. E André Luiz nos fala que assim como as rogativas benéficas contam com companheiros do bem para nos auxiliar e fazer com que as nossas preces sejam atendidas, as rogativas maléficas também contam com companheiros desequilibrados que auxiliarão para que as nossas rogativas maléficas sejam também atendidas, que elas possam atingir o objetivo que nós estamos imaginando em relação a outras pessoas, em relação às situações. Então é preciso ter, conforme Jesus nos fala, e mantermos constantemente vigilância. E como nós encontramos aqui, agora iremos refletir com base na prece de Gúbio, prestemos atenção na sinceridade
na sinceridade deste espírito e na sabedoria em que ele coloca as suas rogativas para Jesus. O diálogo dele, o diálogo franco do espírito Gúbio com Jesus. Então ele começa dizendo o seguinte: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Então aqui ele já começa, neste diálogo com Jesus, digna-te abençoar-nos. Então aqui ele pede de uma forma humilde, de uma forma franca, a bênção de Jesus, ele na condição de discípulo ainda sequioso das águas vivas do reino celeste. E aí ele diz ainda na sequência: aqui nos congregamos, porque eles estavam numa reunião no plano espiritual, conforme dissemos no início, preparando o ambiente. Por isso ele fez essa rogativa a Jesus, para o auxílio, para o preparo do ambiente, para a materialização de um espírito altamente esclarecido, por nome Matilde. E aí ele diz na sequência: aqui nos congregamos, aprendizes da boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Então aqui ele se coloca naquela condição humilde de cumprir as determinações de Jesus. E aí ele diz ainda: sabemos que nunca nos impedistes o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Então aqui ele lembra até palavras do próprio Cristo sobre a justiça divina, sobre o sol divino, que vai a todos, assim como a luz do sol, que não escolhe um ambiente, não escolhe se a pessoa merece, se a pessoa não merece receber a sua claridade e o seu calor. Vai a todos da mesma forma. E assim, Gúbio fala com Jesus, que Jesus nunca impediu que nós tivéssemos acesso aos celeiros da graça divina, porque o celeiro da graça divina, ele está aberto, de portas abertas constantemente para todos nós. Nós é que não, via de regra, não procuramos este celeiro divino, este celeiro de graças. E aí ele diz ainda mais: nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Então aqui o espírito Gúbio, mesmo com tanto esclarecimento, ainda ele se reconhece naquela condição de atrofiado pela imprevidência ao longo da sua trajetória. Imaginemos nós, como nós nos encontramos. E aí ele diz ainda: temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença. Mais uma vez, um ato de humildade, se reconhecendo ainda naquela condição de devedor, o peito, o coração ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Então, se um espírito, assim como Gúbio, está reconhecendo perante Jesus esta condição de estar ainda perdido, sem saber o seu próprio rumo, que ainda precisa do amparo, da assistência, dessa bússola, deste GPS, simbolicamente falando, que é Jesus para todos nós, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus naquela condição de guia e modelo para toda a humanidade do orbe terrestre. Então assim também se reconhece Gúbio, nesta condição de necessitado. E aí ele diz: todavia, mestre, mais que a surdez que nos torna os ouvidos e mais que a cegueira, ou melhor, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa de extrema petrificação na vaidade e no orgulho que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Então aqui mais uma vez o espírito Gúbio se reconhece
nesta condição de necessitado, onde ele ainda se reconhece naquela condição de um ser que ainda não tem, conforme Jesus nos chama a atenção, ouvidos para ouvir. E também ele se reconhece naquela condição de não ter olhos para ver. Aqui ele se reconhece como surdo e como cego, com o coração petrificado na vaidade e no orgulho, e que através dos séculos, vem lhe prejudicando tanto a sua caminhada, vaidade e orgulho. E aí ele diz: mas confiamos em ti. Então aqui ele faz uma profissão de fé perante Jesus. Confiamos em ti, confiamos na sua misericórdia, confiamos na sua assistência e temos a certeza que não estamos e nunca estaremos a sós. E aí ele segue dizendo: mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Então aqui ele fala e reconhece que a influência de Jesus santificante regenera e salva sempre. E ainda acrescenta: poderoso amigo. Então aqui ele se coloca naquela condição de amigo de Jesus, assim como Jesus se colocou sempre na condição de amigo dos discípulos, tratava-os constantemente como amigos, assim como ele tratou Judas quando o traiu, amigo, aqui vieste. Então, naquele momento, ele deu uma última chance, entre aspas, porque nós temos chances infinitas, mas ali ele deu uma última chance, no caso, aquele discípulo, aquele amigo, que ele mudasse de ideia, que Judas mudasse de atitude, mas, como nós sabemos, de acordo com os registros dos evangelhos, que ele não mudou de atitude e entregou Jesus, não naquela condição de um traidor, mas esperava que Jesus realizasse uma verdadeira revolução. Mas aí ele diz ainda na sequência: o espírito gúbio, poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburante, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu. Então aqui ele lembra Jesus que ainda necessita ser libertado do velho cárcere do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Então aqui ele lembra que para a nossa transformação, para o nosso crescimento, em muitas situações, ou na maioria das situações, nós precisamos passar pelo vulcão do sofrimento. E aqui ele se coloca humildemente e aceita, se necessário for, passar pelo vulcão do sofrimento, pelo fogo do sofrimento ou da transformação, para realmente realizar um processo de transformação. E ainda diz: descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Então precisamos nos inclinar realmente a essa atmosfera da bondade e da renúncia, para que possamos realmente nos transformarmos em pessoas melhores. E aí Gúbio ainda diz: dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Então aqui ele lembra da extensa noite pela qual nós estamos transitando, devido aos abusos que nós praticamos contra os benefícios, ou não reconhecendo os benefícios do plano superior que constantemente colocam no nosso caminho, e que nós temos ali. Ele reconhece, assim como nós precisamos reconhecer, que nós temos uma lanterna bruxuleante, ou seja, quase apagando da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar a qualquer momento, e que possamos fazer esforços para que esta lanterna da boa vontade possa continuar sem se apagar, conforme ele fala aqui, por meio da ventania das paixões, que possamos cada vez mais fazer essa lanterna
da boa vontade se tornar cada vez mais potente. E aí Gúbio ainda diz: ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Então aqui ele lembra Jesus sobre aquela necessidade que ele tem, que todos nós temos, de Jesus nos livrar do mal. Jesus, através dos seus abnegados trabalhadores, que possam agir na nossa vida através das boas intuições para escolhermos os caminhos melhores. Ele pede para que Jesus abre por piedade os caminhos da salvação, revela-nos a tua vontade soberana. Qual é a vontade de Jesus em relação a nós? O que nós precisamos fazer? E aí, por último, ele encerra aqui a sua prece antes da materialização de Matilde, dizendo: distanciados agora do corpo de carne, porque aqui ele se reconhece como um distanciado do corpo de carne, ou seja, ele está desencarnado no plano espiritual, trabalhando no plano espiritual. Então é por isso que ele diz: distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Então aqui ele lembra que, informando para todos nós, que não é pelo fato de estar desencarnado, ou seja, no plano espiritual, que no plano espiritual não exista egoísmo e discórdia. Sim, existe, porque isto está, digamos assim, arraigado em nós. Não é pelo fato de ainda nós aqui nos encontrarmos no corpo físico, nessa condição de doentes pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pelo egoísmo, pela prepotência, que ao deixarmos o corpo físico iremos deixar todos esses defeitos aqui. Não, de forma alguma. Esses defeitos seguirão conosco, é nosso patrimônio, até que possamos substituir tudo isto por virtudes. Então é por isso que ele fala, ele pede a Jesus que ele possa alcançar aquela condição de transformação e que ele não fique naquela condição de cadaverizado no egoísmo, ou seja, um cadáver ali no egoísmo e na discórdia. E ele encerra: ensina, ou melhor, envia-nos, Senhor magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Então aqui ele ainda se reconhece naquela condição de estar preso ainda naquelas antigas ilusões, e por isso ele roga a Jesus que os mensageiros de Jesus possam se fazer presentes para o auxiliar e que ele possa verdadeiramente sair do sepulcro das antigas aflições, das antigas paixões. E antes de encerrarmos as nossas reflexões, prestemos atenção aqui na sequência. Após ele encerrar aqui a prece, André Luiz narra que do peito de Gúbio estava ali brilhando, saindo uma luz brilhante que passava a irradiar ali no ambiente, preparando todo o ambiente. E por isto, e a necessidade de Gúbio prestar uma assistência mais direta para a materialização do espírito Matilde, ele pediu a André Luiz que tomasse de conta, que ficasse na condição de responsável pela reunião que Gúbio havia iniciado e que estava coordenando até o momento no plano espiritual. Assim como acontece aqui nos nossos centros espíritas, na igreja, no templo evangélico, nós podemos perfeitamente iniciar uma reunião na condição de um coordenador ali, por exemplo, um coordenador de uma reunião pública do centro espírita, e devido a alguma necessidade nós temos que passar a coordenação a um outro companheiro. Aí André Luiz fala que quando ele foi convidado por Gúbio a assumir ali a coordenação da reunião, ele tremeu de medo por não estar preparado, se julgar não preparado para assumir aquela reunião. Aí ele fala que tomou o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação.
Então André Luiz aqui nos fala que mesmo com medo, mas ele assumiu a reunião e Gúbio assumiu ali outro compromisso para o procedimento de materialização, o processo de materialização do espírito Matilde. E encerrando aqui as nossas reflexões, já que iremos parar por aqui, o processo de materialização, a mensagem do espírito Matilde, nós conversaremos em uma próxima oportunidade, já que ela traz aqui uma mensagem longa acerca de reencarnação, acerca da vida aqui no corpo físico, mas apenas leremos aqui as palavras de André Luiz acerca do fenômeno de materialização que ele presenciou no mundo espiritual do espírito Matilde. Então André Luiz narra aqui o seguinte: o fenômeno da materialização de uma entidade de uma entidade sublimada, ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo, em um processo quase que igual ao que se verifica nos círculos carnais. Então aqui André Luiz nos informa que os processos de materialização no mundo espiritual, ele é muito parecido, é quase que igual, é análogo aos processos de materialização quando acontecem aqui no plano físico, aqui no nosso plano terrestre. É quase que igual. O procedimento é o mesmo. Então, que possamos refletir acerca da nossa vida, que possamos refletir acerca da semeadura, da semente da boa vontade, a semente do bem e do amor, que possamos refletir acerca da qualidade das nossas preces, a qualidade dos nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? O que nós estamos realmente mentalizando? Porque tudo isto que estamos mentalizando está sendo utilizado para a construção, porque é matéria e é lógico, nós estamos construindo o ambiente para o qual nós seremos atraídos quando nós deixarmos o corpo físico. Qual é o céu? Qual é o céu que nós estamos construindo para nos receber quando deixarmos o corpo físico? Paz aos nossos corações e que possamos refletir sobre isto e arregaçarmos as mangas e trabalharmos constantemente, que não adianta simplesmente refletirmos, mentalizarmos acerca das belezas dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que está sendo constantemente ampliado através das reflexões que os espíritos amigos nos trazem, se nós não trabalharmos para e pela nossa transformação. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais este momento de estudos e de reflexões. Muito obrigado mesmo. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Paz aos nossos corações e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.